Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda e última parte do Renascimento Alemão. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda e última parte do vídeo acerca do Renascimento Alemão. E atenção que hoje vamos terminar o Renascimento de todo. Na próxima semana vamos ter análises de obras importantes do Renascimento Alemão e depois então vamos partir para outros assuntos, ok? Mas hoje vamos então terminar aquele que é um período fascinante da arte, nomeadamente na Alemanha, que é o Renascimento Alemão. Nós na última semana falámos acerca de Grunewald, esse grande Matthias Grunewald, esse grande mestre da pintura alemã, que foi considerado o pai do Renascimento alemão. Porquê? Porque ele pegou nas influências que vinham de Itália, do Cinquecento italiano, nas influências que vinham de Veneza, com toda aquela cor e com todo o pormenor, nas influências que vinham da arte flamenga, com todo o seu pormenor, e busca do realismo, e juntou-os à iconografia gótica, aquela iconografia da Idade Média, e ainda lhe deu uma pitadinha de alma alemã, que é aquilo que faz com que o Renascimento alemão seja tão importante e tão diferente, que é juntar a tudo isto a expressividade. O expressionismo alemão nasce aqui. É inato à alma do pintor alemão, é inato à arte alemã o expressionismo. Eu falo aqui em expressionismo no sentido de expressar sentimentos, de passar emoção. Não estou a falar do expressionismo alemão como movimento de arte do século XX. Faltam uns séculos ainda. Nós estamos aqui no início do século XVI, final do século XV, portanto, atenção. Ora, nós tínhamos também falado na última semana naquela dualidade que existia na arte alemã. De um lado, os italianistas, que eram aqueles que procuravam a geometria, a perspectiva, a luz, a cor, o realismo, e do outro lado, os pintores que criam ainda um gótico, não é verdade? Que criam aquelas figuras alongadas e que criam então a expressão, a expressividade alemã. Ora, hoje já passámos por essa turbulência toda, já tivemos o Grunewald aqui a desbravar mato, e já chegamos a outra fase do Renascimento. O Renascimento em si, o Renascimento alemão. Primeiro vamos contextualizar o que é que se estava a passar na Alemanha nesta altura. Havia uma crise de fé. Nós já vimos na Flandres que havia peste, havia fome, havia fanatismo religioso, porque as pessoas voltaram-se contra aqueles ideais da Igreja. Na Alemanha está-se a passar exatamente o mesmo. Vem aí a Reforma. A reforma, que surgiu no início do século XVI, surgiu com a insatisfação das formas tradicionais de devoção e, acima de tudo, com a insatisfação com a Igreja. A Igreja, nesta altura, era super poderosa e rica e era a Igreja que comprava obras de arte. E por isso é que os pintores, não é verdade, pintavam obras sagradas, sacras, aqueles temas da Bíblia, porque não havia mais ninguém a comprar. No entanto, as pessoas não estão satisfeitas, as pessoas vivem na pobreza, as pessoas estão a morrer por causa da peste e voltam-se contra a forma como a Igreja é rica, opulenta, não é verdade? E então começam a protestar e começam a pedir uma reforma na forma como a Igreja funciona. Ora, quem não gostou nada disto foi a Igreja tradicional, os tradicionalistas. O que é que se passa aqui? As pessoas vão para a rua, nomeadamente na Alemanha. Os reformistas, aqueles que querem a reforma, querem mudar as coisas, vão para a rua e começam a protestar. E quem é que vai para a rua também? Os tradicionalistas, aqueles que apoiam a Igreja. E o que é que se dá? Confusão, conflitos sociais, pancadaria, revolta. Para castigar as pessoas que queriam mudança, as pessoas que queriam a reforma, a Igreja começou a perseguir ainda mais as pessoas, a tentar controlá-las. E o que é que ela fez? Todos aqueles artistas, todos aqueles pintores que procuravam mudar as coisas porque estavam a ver coisas diferentes que vinham de Itália, coisas diferentes que vinham da Flandres, também foram castigados, foram perseguidos, foram excomungados. Nas regiões em que o movimento da reforma foi mais aceite, também havia um problema. Não andavam a perseguir as pessoas, mas não lhes pagavam, porque a Igreja deixou de encomendar obras, não é verdade? A Igreja perdeu o seu esplendor ali naquela zona da Reforma, já não tinha dinheiro, então não tinha dinheiro para pagar aos pintores. Ou seja, os pintores tiveram que fazer outras coisas que não o retrato da Virgem, a crucificação, os temas bíblicos. Então há uma mudança. E é neste período de transição que nos chega aquele que é considerado o maior renascentista alemão, Albrecht Dürer. Albrecht Dürer nasceu em 1471, em Nuremberg, e é conhecido como o Da Vinci do Norte.
Porquê? Porque, tal como Leonardo da Vinci, ele é muito mais que um pintor. Ele encarnou em si o espírito renascentista, o espírito humanista. Ele é pintor, ele é matemático, ele é poeta, ele é gravador, ele é ilustrador, enfim, ele é excelente em tudo. E o Durer também é muito conhecido por aquela técnica que nós falávamos no vídeo anterior que tem a ver com a gravura. Ele era gravador, ele fazia gravuras lindíssimas. O Albert Dürer foi influenciado, ele foi à Itália conhecer a arte italiana e ele viu as gravuras. E o que é que ele fez? Ele dedicou-se de tal forma à gravação que ficou conhecido para sempre na história da arte como um dos melhores. Vocês estão a ver aqui, enquanto eu estou a falar, algumas gravuras do Albrecht Dürer. Estão a ver a Melancolia, que é lindíssima. Nós vamos ter um vídeo com a análise desta obra. Estão a ver também os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, uma das obras mais conhecidas do Albrecht Dürer. As suas pinturas ainda são marcadas por um estilo gótico acentuado. No entanto, os seus trabalhos em aguarela, que é uma técnica que ele também domina e é um grande mestre, mostram uma grande evolução na paisagem. Ora, em 1512, o Dürer foi nomeado pelo imperador Maximiliano I como pintor da corte, e sabe-se que ele viveu 2 vezes em Itália, e em 1520, após a morte do imperador, foi viver para os Países Baixos. Os seus últimos anos de vida já foram passados em Nuremberg, onde se dedicou a escrever vários tratados e estudos de teoria da arte acerca da proporção humana, perspectiva e geometria. Ora, o Dürer tenta perceber o mundo por meio da observação, porém, após as suas viagens à Itália, conheceu a matemática e a geometria e tentou auxiliá-las à sua arte. Portanto, ele juntou todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele aprendeu durante as viagens, para fazer arte. E isto é o princípio do Renascimento. Os seus retratos são talvez o maior exemplo que existe de Renascimento alemão. São famosíssimos, não é verdade? E nós vamos então agora olhar para este com muita atenção. Atenção, vamos ter vídeo a analisar também este autorretrato com mais calma, mas vamos agora muito rapidamente perceber no que é que ele inovou. Este é o seu autorretrato de 1500. Está na Pinakothek Alt em Munique. À primeira vista temos aqui uma semelhança óbvia com Jesus Cristo, o que nos poderá levar a pensar que o Dürer se tinha querido retratar enquanto Jesus Cristo. Mas calma, não é bem isso que aqui está a acontecer. A intenção do pintor é acentuar a ligação entre a força divina e a arte. O artista é dotado por Deus com o seu dom de criar. Temos uma inscrição no lado direito do quadro que remete exatamente para esta ideia. A inscrição diz o seguinte: eu, Albrecht Dürer, de Nuremberg, recriei-me a mim próprio com tintas douradas no meu 29º ano de vida. A sua escolha da palavra criar, em vez de pintar, lembra o ato da criação. E também o artista tem de ordenar a sua própria obra para esta espelhar a beleza da criação divina. Este retrato é idealizado, portanto não é um retrato que busca exatamente a realidade. É um retrato que busca a beleza, e isto já nos soa muito renascentista. Vejam a qualidade da pintura, a qualidade do pormenor. É assim, ele está com um olhar muito sereno e solene, mas vejam o pormenor. Este autorretrato é lindo e já marca aqui um amadurecer das ideias renascentistas na Alemanha. Ora, nós estamos no meio de convulsão social, não é verdade? Os conflitos entre os reformistas e os mais conservadores. Outro pintor também surge nesta época. É um outro pintor que também já não faz aquelas imagens iconográficas dos santos, de Cristo, não é verdade? E este pintor decide brilhantemente pintar um outro tipo de assunto. Portanto, nós vimos o autorretrato do Dürer, não é verdade? Que também já não é de iconografia cristã, mas este ainda é mais distante. Hans Holbein, o Novo. Ele nasceu em 1497, em Hamburgo, e era membro de uma família de importantes artistas. Portanto, o seu pai é o Hans Holbein, o Velho. Portanto, havia muitos pintores na família. O pai era o Hans Holbein o Velho, ele é o Hans Holbein o Novo. É fácil, aparece sempre depois do nome, o novo ou o velho, para nós percebermos. Quer o pai, quer o irmão, quer os tios, portanto, toda a família eram pintores que é da tradição medieval, eram pintores góticos, que faziam aquelas obras iconográficas. O Hans não, porque ninguém lhe comprava. Estávamos em período de reforma, não é verdade? E ele teve que vender as suas coisas para o outro lado.
Ele viveu muito tempo em Berna, na Suíça, onde realizou a maioria dos seus trabalhos, costumava viajar para a Itália e para a França e fez parte de um grupo de entusiastas que imprimiam livros ilustrados de gravuras e xilogravuras. Portanto, vocês estão a perceber a importância que a gravura e a xilogravura teve. Em 1526, devido à pressão dos reformistas, mudou-se para a Inglaterra, também continuou a pintar até à sua morte, em 1543, como pintor da corte de Henrique VIII de Inglaterra. E foi neste país que Hans executou esta obra, que vamos então analisar. É um retrato do comerciante Georg Gizeh. É de 1532. Este é o retrato do comerciante alemão, não é verdade? O retrato mostra Gizeh a meio corpo, ou seja, busto e braços. É um jovem próspero e encontra-se atrás de uma mesa coberta por um sumptuoso tapete oriental no seu escritório. Podemos ver vários instrumentos de trabalho, o livro de contas, os instrumentos de escrita, a tesoura, o lacre e um crivo. Por trás da sua cabeça temos uma pequena nota pegada à parede que diz: "O que vês aqui mostra os traços e o retrato de Georg. Vive é o seu olhar. Assim é a forma das maçãs do seu rosto, no seu 34º ano de vida, no ano do Senhor de 1532. Temos também uma jarra de flores em primeiro plano, com um pequeno ramo de cravos e alecrim. Isto simboliza as virtudes de Georg, o amor, a fidelidade, a pureza e a humildade. A transparência do vidro simboliza também a sinceridade do comerciante. Existe nesta obra uma objetividade fria que retrata um homem e também retrata um objeto de forma igual. A pintura, aposta na postura, na expressão e os acessórios falam por si. Portanto, é um trabalho já diferente. É um trabalho que não tem uma iconografia religiosa, mas que tem um outro tipo de simbologia. Estão a perceber? O pintor, o Hans, aqui deu significado aos objetos, mostrou-nos o cotidiano deste senhor, deste mercador, deste comerciante rico, mostrou-nos o sumptuoso tapete para dizer que ele era rico e deu-nos a entender uma data de coisas que não era nada normal antes do Renascimento. Portanto, temos aqui já um expoente máximo do Renascimento. Olhem bem para a obra, ela é lindíssima, muito bem executada, não é verdade? Com muito detalhe, muito trabalho de luz e é um retrato extremamente humanizado. É um retrato em que se mostra a pessoa. Apesar do ar frio do senhor, apesar dele aparecer com todos os seus instrumentos, mesmo assim é algo de intimista, não é verdade? Nós percebemos o que é que ele é. É o retrato de um homem, não é o retrato de um santo. É ou não é? Deste autor também existe a outra obra que é muito famosa, que é esta que vocês estão a ver, que é Os Embaixadores. Estes embaixadores estavam na corte do Henrique VIII a tentar que o Henrique VIII não abandonasse a Igreja Católica, não é verdade? Mas toda a gente sabe a história, ele abandonou porque ele queria o divórcio, queria se casar com outra senhora. E estes embaixadores estavam lá a tentar dizer-lhe, não, deixa estar, continuas casado, não vais nada para outra igreja, mas ele saiu mesmo, foi para a Igreja Protestante e a missão dos embaixadores não correu bem. No entanto, é um quadro muito interessante de analisar e vamos analisá-lo já nas próximas semanas aqui no Criarte. E pronto, e é exatamente com os embaixadores que nós terminamos o Renascimento na Alemanha. É ou não é diferente do Renascimento italiano? Vocês lembrem-se, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael, os suprassumos do Renascimento do Cinquecento. Depois pensem em Veneza, nas bodas de Caná, aquela cor, aquele luxo, era só cor, 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 coisas lindas. E depois pensem na Flandres, não é verdade? No Renascimento flamengo, o pormenor, a busca da realidade. Não? E agora temos o Renascimento alemão, que é o quê? Expressão, expressão, expressão. É o expressionismo alemão. E pronto, e é assim que nós terminamos o Renascimento. Nós vamos continuar a atualizar todas as segundas-feiras com outros assuntos, com história de arte, com história de pintores famosos, com questões que vocês podem colocar aqui pelo nosso e-mail, o TV Criarte, que eu vou sempre tentar responder. E podem continuar a fazer gosto nos nossos vídeos, a assistir aos nossos vídeos e a apoiar o canal. Nós aqui no Criarte trabalhamos a troco de subscritores. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!